Numa pequena vila escondida entre montanhas sombrias e florestas densas, o mistério e o terror eram companheiros constantes. A história que circulava entre os habitantes falava de uma entidade conhecida como a Rasga-Mortalha, uma figura que aparecia nas noites mais escuras, vestindo um manto longo e negro, negro como a noite em que parecia emergir. Os mais velhos contavam que a Rasga-Mortalha era uma mulher, uma alma atormentada, que havia perdido tudo, seu lar, sua família e principalmente sua vida. O luto a transformou em um espectro, vagando entre os vivos, levando consigo aqueles que se atreviam a desrespeitar o sono dos mortos ou a lançar insultos sobre a memória dos que partiram. Ninguém sabia de onde viera, mas todos temiam sua visita, pois trazia consigo um presságio de morte. Certa noite, em uma casa modesta da vila, Maria, uma jovem curiosa e destemida, decidiu que era hora de descobrir a verdade sobre a Rasga-Mortalha. Desde criança, ouvira histórias sussurradas à luz trêmula das lamparinas, e embora sentisse um frio na coluna, sempre que o nome da entidade era mencionado, sua curiosidade era maior que o medo. Com uma vela na mão e o coração acelerado, ela decidiu adentrar a floresta que cercava a vila. A lua estava encoberta por nuvens escuras, criando um manto de sombras que parecia se fechar em torno dela. Os arredores antes conhecidos transformaram-se em um labirinto de silhuetas ameaçadoras. Cada estalo de galho sobre os seus pés fazia seu coração disparar, e o vento agudo parecia carregar consigo sussurros antigos. De repente ela para. Se eu encontrar a Rasga-Mortalha, serei capaz de libertá-la de sua dor? Pensou consigo mesma. Ao caminhar mais adentro da floresta, Maria começou a notar mudanças sutis no ambiente. As árvores pareciam se inclinar, como se confessassem segredos, apenas a quem estivesse disposto a escutá-las. O cheiro da terra molhada e folhas em decomposição envolvia o ar, intensificando a sensação de que algo sobrenatural a observava. Após horas vagando, Maria se deparou com uma clareira iluminada pela luz bruxuleante de sua vela. No centro, havia uma lápide antiga, coberta por musgos e raízes, e ao redor, corpos de flores silvestres murchas e secas. Em sua superfície, nomes estavam praticamente apagados pelo tempo, mas um deles se destacava. Helena, a triste. O nome fez seu coração gelar. Helena fora uma moradora da vila, conhecida por todas as suas tragédias, e rumores diziam que sua alma estava presa entre os mundos. Helena, murmurou Maria, sentindo uma presença ao seu redor. De repente, um vento forte soprou, apagando sua vela. A escuridão tomou conta, e a jovem sentiu uma presença se aproximando. O frio intensificou, e a atmosfera tornou-se pesada. Ela não estava mais sozinha. Quem ousa perturbar meu descanso? Uma voz ecoou repleta de dor e desespero. Maria tentou se mover, mas suas pernas pareciam enraizadas ao solo. Um par de olhos brilhantes na escuridão encontraram os dela. Eu sou Maria. Vim em busca da verdade, disse, lutando contra o pânico que ameaçava dominá-la. A figura que emergiu da noite era imponente, envolta por um manto longo que arrastava no chão. O tecido parecia feito de sombras
e lamentos. À medida que a figura se aproximava, Maria pôde ver o semblante pálido e triste de uma mulher. Seus cabelos longos e desgrenhados balançavam como se estivessem sob a água, e sua expressão, embora triste, carregava uma profundidade de experiência e dor. Você busca a verdade? A verdade te levará à dor. Eu sou a rasga-mortalha, e meu lamento ecoa pelos vales desde a perda daquilo que mais amei. A voz soava como uma melodia triste, e mesmo assim havia força e determinação em suas palavras. Maria engoliu em seco, encarando a entidade com respeito. Por que você permanece presa a esta terra? O que posso fazer para ajudá-la? A rasga-mortalha inclinou a cabeça surpresa pela coragem da jovem. Muitos vêm a mim com curiosidade, mas são poucos os que mostram empatia. Minha história é dolorosa. Eu perdi minha filha em uma noite como esta. E desde então, meu coração se partiu. A dor me mantém. Ao ouvir aquelas palavras, Maria sentiu um aperto profundo no peito. Havia uma tristeza pesada na voz da rasga-mortalha, algo que transcendia o medo. Ela percebeu que a criatura não era apenas uma lenda para assustar os vivos, mas uma mãe perdida no próprio sofrimento. Em um impulso de coragem, Maria estendeu a mão em direção à entidade, com os olhos cheios de compaixão. Helena, eu sinto muito. Se eu pudesse ajudá-la, faria qualquer coisa para aliviar essa dor, murmurou ela com os olhos marejados. A rasga-mortalha inclinou a cabeça, a expressão carregada de surpresa e curiosidade. Ninguém jamais lhe oferecera conforto. A oferta sincera de Maria parecia ter tocado algo profundo nela. De repente, o rosto de Helena suavizou e uma lágrima escorreu pela pele pálida e fria. E, por fim, a entidade falou. O destino que escolhi não pode ser desfeito, Maria. Mas talvez haja uma forma de você me ajudar a encontrar paz. Talvez eu possa descansar se encontrar alguém que me substitua, disse a entidade com um sorriso enigmático. Maria sentiu um calafrio correr pela coluna, uma suspeita aterradora se formando em sua mente. Antes que pudesse reagir, a sombra da rasga-mortalha se fundiu com as sombras ao redor, envolvendo-a completamente. Maria tentou gritar, mas a voz falhou, como se a própria noite absorvesse seus sons. Então, confusa e cheia de pavor, ela sentia um peso frio sobre o corpo, uma presença que invadia sua essência. Agora, você carrega o lamento dos que partiram, murmurou a voz de Helena, ecoando em sua mente. Num piscar de olhos, tudo se dissipou. Quando os aldeões finalmente encontraram a clareira na manhã seguinte, de Maria restava apenas uma figura envolta em sombras e silêncio. Uma nova guardiã que vigiaria o sono dos mortos e dos vivos, marcada para sempre pela dor de uma perda que não era sua. Na vila, o nome de Maria agora era sussurrado como um presságio, e nas noites mais escuras, os habitantes sabiam que um novo lamento ecoaria pelos vales, anunciando que a rasga-mortalha jamais descansaria.
A história de Maria e a rasga-mortalha nos lembra que muitas vezes aquilo que mais nos assombra não são as forças sobrenaturais, mas a dor e o sofrimento não resolvidos. A rasga-mortalha representa uma alma presa ao seu próprio lamento, incapaz de seguir adiante, pois sua dor a tornou uma sombra que persegue os vivos. A lição aqui é sobre a importância de enfrentar o luto e buscar ajuda antes que a tristeza se torne um peso impossível de carregar. O gesto de empatia de Maria trouxe luz para uma história cheia de escuridão, mas também mostrou que, ao se conectar com a dor do outro, é necessário ter cuidado para não absorver o sofrimento que não lhe pertence. Seja empático ou empática, porém precavido ou precavida. Boa noite. Este é um conto escrito por Joseph e a ele o nosso sincero agradecimento por sempre nos presentear com suas histórias incríveis. Não esqueçam de deixar o like, pessoal, e até o próximo vídeo.